Bom dia, meu povo. Vou mandar a correção para quem não pôde vir para o Zoom também, tá? Esse é do 8º ano. Observe as duas pinturas e responda. Eu coloquei tudo sobre as duas pinturas porque as duas são de movimentos diferentes, sabemos. Identifique qual pintura barroca e qual seria a rococó. A barroca é a segunda. Por que seria a segunda? Lembra? Coisas religiosas, pintura diagonal, claro escuro, dramaticidade, sempre contando a história de Jesus. E a segunda seria o rococó. Não, a primeira seria o rococó. Como a gente já falou, são cores mais claras, a vida fútil da sociedade, mostrando a aristocracia, mostrando beleza, riqueza. Como conseguir identificar cada pintura? É uma resposta pessoal, mas eu já disse como vocês deveriam conseguir identificar cada pintura, mas vocês podem botar só uma característica que vocês já esteja na mente de vocês. Tipo, o barroco sempre fala de religiosidade, já o rococó não. É uma forma de vocês entenderem. Qual a característica do quadro barroco que o movimento possui? Também já falei. Dramaticidade, claro e escuro. Ó, lá atrás está super escuro, na frente super claro. É para dar dramaticidade e nada roubar o foco do que está acontecendo no meio. Por isso que eles não fazem nada atrás, entendeu? Claro e escuro já falei, dramaticidade, pintura diagonal, dá para perceber que existe um balanço no quadro, em que um lado é mais baixo do que o outro, isso a gente chama de pintura diagonal, tá? Jesus está mais embaixo, enquanto existe uma subida crescente de pessoas, justamente para dar essa ideia do diagonal. E no rococó, já falei também, os tons claros, o que retrata de futilidade, não tem nada acontecendo, é só uma pessoa cantando, mostra felicidade, um pouco de erotismo também, tem alguns quadros, mas não é o caso desse. Qual característica o quadro rococó que o movimento possui? Já falei. Aqui a gente olha para o quadro e vê exatamente isso que eu disse. Qual o contexto histórico cada uma se insere? Vamos lá. O barroco, vou lembrar novamente, Martinho Lutero se revolta contra a Igreja Católica e faz a Revolução Protestante, correto? É a Reforma Protestante. E a Igreja Católica começa a perder muitos fiéis. Para ela conseguir os fiéis novamente, conseguir de volta o que ela estava perdendo, toda a crítica que ela estava sofrendo, ela começa a contratar muitos artistas para fazerem a história de Jesus dentro das igrejas e pintar vários quadros falando desse percurso de Jesus. E aí isso se chama Contra-Reforma. Esse é o contexto histórico do Barroco, da Contra-Reforma, quando a Igreja Católica tenta pedir seus fiéis de volta, tenta resgatar seus fiéis de volta. Como a maioria não sabia ler, a forma de catequizá-los era assim, fazendo os quadros, né, bem figurativos. Já no Barroco é o seguinte, o Barroco, ele acontece na Itália. O Rococó, ele acontece na França. Por quê? Antes do Luís XIV, era extremamente autoritário, tá? E aí, quando ele morre, a corte se muda inteira para a França. E na França, existiu uma galera chamada aristocrata, que era uma galera que não nasceu rica, mas ficou rica. Tinha muito dinheiro. E aí, eles protegiam muito os artistas. Isso dava muito prestígio para quem tinha dinheiro, né? E aí, a corte entra em contato com uma galera mais fútil. E os artistas viram os principais clientes desses aristocratas. Então pinta-se a vida dessa galera, entendeu? Por isso que algumas pinturas, eu não sei se vocês já viram ou se eu já enviei para vocês, mas algumas pinturas são dentro da casa deles, né? Que é extremamente rica, extremamente minuciosa, a decoração é muito grandiosa, porque eles eram ricos, porém já tinham sido pobres, né? Aquele que a gente chama de emergente. A gente sabe que é emergente, é aquela galera que vai pra barra, né? Então, é exatamente isso. Entenderam o momento histórico deles? É um depois do outro. É o barroco, depois vem o rococó, tá? Depois vem o neoclássico, que eu vou ensinar mais futuramente.
Mas esse é o foco de vocês. Entendam que o barroco é antes, o rococó é depois. Um é muito intenso, muito angustiante, muito religioso. E o outro é futilidade, vida fútil, vida de gente rica, as festas, risos, cores claras. Isso tudo falando da sociedade aristocrata francesa. Beleza? D. Diferencie. Gente, era F aqui, foi mal. Muito doida. Diferencie os dois movimentos conforme as suas características. A mesma coisa, eu venho falando disso. Quase todas as respostas são muito parecidas. Faço justamente para vocês não deixarem de entender, tá? Já esqueci a pergunta. Diferencie os movimentos conforme a sua característica. O que um tem que o outro não tem, sabe? Um é muito dramático, o outro trabalha a vida fútil, é mais leve. Um tem as cores muito intensas, o outro tem cores mais claras. É isso que eu quero, entendeu? Beleza, meu povo? Qualquer coisa, gente, me procure.